Liam Neeson ainda está sofrendo com essa perda, e por mais que Hollywood tente esconder, a verdade por trás dessa dor continua a levantar questões que muita gente prefere ignorar. O ator, conhecido pelos seus papéis fortes e intensos, carrega uma história real que ultrapassa qualquer personagem que já interpretou, uma história marcada por decisões controversas, declarações que chocaram o público e momentos que mudaram o rumo da sua carreira para sempre. Enquanto muitos apenas comentam a tragédia que viveu, poucos entendem o peso das últimas revelações, que continuam a surgir anos depois, mostrando que essa ferida jamais cicatrizou completamente. E antes de continuarmos, já te peço, inscreve-te no canal e deixa o teu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas e mantém vivos os vídeos que realmente importam para ti. Afinal, quando te inscreves, dizes ao algoritmo que queres continuar a receber histórias fortes, profundas e impactantes como esta. Agora prepara-te, porque à medida que avançarmos, vamos entrar em aspectos ainda mais polêmicos envolvendo a postura de Liam Neeson após a perda, as críticas que enfrentou, as interpretações distorcidas pela imprensa e até certos episódios que muitos acreditam que quase destruíram sua carreira. Fica até o final, porque a última revelação que vou te mostrar vai te deixar completamente impactado. Liam Neeson nasceu em 7 de junho de 1952, na pequena cidade de Ballymena, na Irlanda do Norte, num ambiente que, embora simples, foi profundamente marcado pelos contrastes sociais, religiosos e políticos que moldavam a região naquele período. A sua infância coincidiu com a fase inicial das tensões que mais tarde se tornariam conhecidas como The Troubles, um conflito que, apesar de ainda não estar no auge durante seus primeiros anos, já alimentava discussões acaloradas dentro das famílias, nas escolas e nas ruas. Liam cresceu entre vozes que muitas vezes carregavam medo, preocupação e, ao mesmo tempo, esperança. A sua família vivia com humildade, mas com valores sólidos. A mãe, Catherine, trabalhava como cozinheira em um internato feminino, e o pai, Bernard, era zelador, alguém de poucas palavras, porém extremamente centrado. Como terceiro de 4 filhos, Liam aprendeu desde cedo a dividir, a esperar e a observar, habilidades que ele próprio acredita terem influenciado sua inclinação para a interpretação. Ele não vinha de uma família artística, mas de uma família prática e disciplinada, onde trabalhar duro era mais do que esperado, era natural. Ainda assim, foi nesse cenário aparentemente comum que Neeson começou a desenvolver um olhar diferente para o mundo, prestando atenção a detalhes e emoções que outras crianças muitas vezes ignoravam. Na escola primária, Liam se destacava não por ser o aluno mais brilhante, mas pelo seu porte físico e pela sensibilidade inesperada. Era tímido, mesmo sendo alto, e tinha uma presença curiosa que chamava a atenção de professores e colegas. Aos 9 anos, entrou no boxe amador impulsionado por um professor que enxergou nele força e coordenação. Participou de várias competições e ganhou alguns campeonatos locais, e essa fase da sua vida moldou seu senso de disciplina, resistência e autocontrole. Ele treinava quase todos os dias e aprendeu, ainda adolescente, a lidar com vitórias e derrotas de forma madura. Porém, embora fosse talentoso no ringue, com o passar dos anos começou a perceber que a agressividade necessária para o boxe não combinava com sua essência mais reflexiva. Paralelamente, Neeson enfrentava o mundo dividido entre católicos e protestantes, algo que influenciava desde amizades até oportunidades. Ele cresceu em uma família católica vivendo em uma comunidade predominantemente protestante, o que o colocou desde cedo em situação de observador silencioso, sempre atento às tensões, conflitos e às sutilezas de convivência que muitos adultos evitavam comentar. Ele mesmo já contou em entrevistas que essa sensação de estar dentro e fora ao mesmo tempo ajudou a desenvolver uma capacidade emocional rara, a habilidade de entender diferentes perspectivas. Foi também na escola que descobriu, sem querer, o teatro, quando um professor pediu voluntários para participar de uma peça local. Liam era tímido demais para erguer a mão, mas acabou sendo chamado. No início, hesitou, sentiu o peso dos olhares, mas algo mudou quando subiu ao palco. Pela primeira vez, sentiu que podia expressar emoções que normalmente guardava consigo. A atuação oferecia uma espécie de refúgio, um lugar seguro onde poderia ser vulnerável sem ser julgado. Essa sensação de liberdade emocional o marcou profundamente. Mesmo assim, Liam não imaginava que se tornaria ator profissional. Depois de terminar a escola secundária, trabalhou em diversos empregos, como motorista de empilhadeira e operador de guindaste. Também ingressou no curso de Matemática e Física da King's University Belfast, mas abandonou após alguns meses, sentindo que aquilo não alimentava sua alma.
Ele tentou ainda treinar como professor, porém percebeu que não era esse o caminho que desejava. Durante esse período de busca, continuou se envolvendo com produções teatrais amadoras, e isso lhe trouxe algo que nenhum outro trabalho oferecia: propósito. Aos poucos, sua reputação local cresceu. Ele foi convidado para integrar grupos teatrais da região e logo percebeu que tinha encontrado algo que não era apenas hobby, mas um chamado. Com o apoio de amigos e alguns mentores, decidiu arriscar. E arriscar, para alguém que crescerá num ambiente conservador e cheio de limitações, era uma atitude de coragem. Quando finalmente entrou para o Lyric Players Theatre, em Belfast, a sua vida começou a mudar. Lá, ganhou experiência, entendeu a importância da técnica, da prática, da dedicação e da entrega emocional. Enfrentou críticas duras, dias de incerteza e noites em que se perguntava se realmente tinha talento suficiente para continuar. Mas, ao mesmo tempo, cada peça reforçava a sensação de que ele estava exatamente onde deveria estar. O teatro o ajudou a transformar inseguranças em força, timidez em presença e sensibilidade em arte. Essa fase inicial da vida de Neeson não foi marcada por glamour ou oportunidades prontas. Pelo contrário, foi construída lentamente, com esforço silencioso, trabalho duro e uma perseverança que poucos reconhecem. Ele não teve atalhos, nem apadrinhamento, nem facilitadores. Tudo o que conquistou começou ali, naquele menino alto, reservado e observador de Balimena, que carregava no coração as cicatrizes de um país dividido e na mente um desejo profundo de encontrar seu lugar no mundo. E foi exatamente essa combinação de experiências duras, olhares atentos e emoções internas que transformou o jovem William John Neeson no homem que, anos depois, o mundo conheceria como o ator intenso, humano e profundamente emocional chamado Liam Neeson. Embora ainda não fosse conhecido, começou a chamar atenção pelo porte físico marcante e pela capacidade incomum de transmitir profundidade emocional apenas com o olhar. Ainda assim, Liam queria mais. Ele sabia que seu crescimento artístico dependia de um ambiente com mais oportunidades, mais diretores, mais produções e mais diversidade cultural. Foi assim que, no final dos anos 1970, tomou uma das decisões mais importantes de sua vida: mudar-se para Londres. Chegar à capital britânica não foi fácil. A cidade era gigante, competitiva, cheia de jovens talentosos e com uma indústria teatral já estabelecida. No começo, Liam enfrentou dificuldades financeiras e insegurança, mas também encontrou um universo vibrante, repleto de companhias de teatro, escolas de arte e estúdios de cinema. Em Londres, começou a trabalhar com a prestigiosa Royal Shakespeare Company. Foi ali que ele aperfeiçoou sua técnica, interpretando papéis clássicos que exigiam intensidade, interpretação precisa e domínio do texto. Essa experiência não apenas aprimorou seu talento, mas também chamou a atenção de diretores e produtores que começaram a vê-lo como muito mais do que um ator iniciante. Nos anos seguintes, ele conquistou papéis pequenos em séries britânicas e filmes modestos, mas que serviram para colocar seu nome em circulação. Sua presença física, alta, imponente e ao mesmo tempo tranquila, lhe garantia personagens sérios, guerreiros, soldados, figuras históricas. E foi justamente interpretando esse tipo de papel que ele chegou ao cinema americano, sendo escolhido para atuar ao lado de Mel Gibson em The Bunt, 1984, e posteriormente em produções cada vez maiores. A transição para Hollywood não foi imediata. No início, Liam era visto como o típico ator europeu talentoso, porém sem grande apelo comercial. Ele continuou trabalhando em filmes médios, aprimorando sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros. O ponto de virada aconteceu quando o diretor Steven Spielberg assistiu a uma de suas performances teatrais e ficou impressionado com sua presença serena, sua capacidade de transmitir força e vulnerabilidade ao mesmo tempo, e seu potencial dramático. Spielberg o convidou para um teste para interpretar Oskar Schindler em A Lista de Schindler, 1993. Este foi o momento que mudaria tudo. O papel exigia profundidade emocional, empatia, complexidade moral e uma presença magnética capaz de sustentar toda a narrativa do filme. Liam mergulhou completamente no personagem, dedicando-se a compreender o real Oskar Schindler e a responsabilidade histórica que carregaria ao interpretá-lo. O filme se tornou um marco do cinema mundial, ganhando 7 Oscars e transformando Liam Neeson em um ator indicado ao Oscar de melhor ator, consolidando sua reputação global. Após A Lista de Schindler, Hollywood passou a ver Liam com outros olhos. Ele se tornou sinônimo de atuações fortes, dramáticas e densas. Nos anos seguintes,
Participou de filmes épicos, históricos, romances e dramas psicológicos, mostrando uma versatilidade impressionante. Era evidente que ele podia interpretar desde líderes heróicos até personagens emocionalmente destruídos com igual habilidade. Até que veio outro ponto decisivo em sua carreira, o inesperado sucesso da franquia Taken, 2008. Aos 56 anos, no momento em que muitos atores desaceleram, Liam Neeson ressurgiu como protagonista de filmes de ação, reinventando sua imagem e conquistando uma nova geração. Esse período marcou sua ascensão definitiva como figura icônica de Hollywood, respeitado tanto pelo trabalho dramático quanto pela surpresa de se tornar um astro de ação tardio. Dessa forma, o início da carreira, a mudança para Londres e a ascensão em Hollywood mostram uma trajetória marcada por determinação, trabalho duro, coragem para mudar de país e, acima de tudo, a capacidade de se reinventar constantemente. Liam nunca planejou se tornar famoso, ele apenas seguiu oportunidades com humildade e dedicação, permitindo que o talento florescesse naturalmente. E é justamente isso que torna sua história tão singular. Cada passo, cada desafio e cada decisão contribuíram para formar o homem e o artista admirado no mundo inteiro. Fora das câmeras, o ator irlandês sempre demonstrou um jeito simples, educado, com uma timidez natural que contrastava com seus papéis épicos ou vingativos nas telas. Sua vida pessoal, entretanto, não foi marcada apenas pela tranquilidade que tantas celebridades desejam. Pelo contrário, ela possui nuances profundas, relacionamentos que moldaram o seu caráter e, sobretudo, uma história de amor tão intensa quanto trágica, que até hoje é lembrada como um dos capítulos mais dolorosos da sua existência. Antes de seu grande amor, Liam viveu relacionamentos públicos, alguns conhecidos e outros discretos. Um dos mais marcantes foi com Helen Mirren, com quem se relacionou durante os anos 1980. Eles se conheceram durante as filmagens de Excalibur, quando Liam ainda estava no início da carreira e tentava se firmar como ator fora da Irlanda. Helen, já consagrada, reconheceu de imediato o talento dele e apresentou-a contatos que mais tarde seriam fundamentais. O relacionamento era carinhoso e cheio de admiração mútua, embora ambos admitam que, emocionalmente, estavam em fases diferentes da vida. Ainda assim, Liam sempre falou de Helen com grande respeito, afirmando que ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou profundamente em seu potencial artístico. Porém, o destino tinha reservado para Liam Neeson um amor que mudaria toda a sua trajetória emocional, Natasha Richardson. Os dois se conheceram em 1993, enquanto atuavam juntos na peça Anna Christie. A química entre eles foi imediata, quase cinematográfica, daquelas que se percebe até nos bastidores. Natasha, com sua energia doce, riso fácil e sensibilidade artística herdada da famosa família Redgrave, tinha uma presença que iluminava qualquer ambiente. Liam, por outro lado, era mais contido, observador, intenso, e justamente essa diferença criava um equilíbrio natural entre os dois. Amigos próximos descrevem que, quando Liam falava com Natasha, sua postura mudava, ele relaxava, sorria com mais frequência, e até seu sotaque irlandês ficava mais carregado, como se ela despertasse nele uma versão mais leve e autêntica. O romance ganhou força rapidamente, e em 1994 eles se casaram, construindo um lar repleto de simplicidade, longe dos flashes de Hollywood. O casal teve 2 filhos, Michelle e Daniel, e a maneira como os dois educavam as crianças chamou a atenção de quem convivia com eles. Eram pais presentes, carinhosos, e tentavam criar os filhos como se fossem uma família comum, algo raro entre celebridades internacionais. Natasha era descrita como o coração da casa, enquanto Liam era o porto seguro, sempre atento aos detalhes, preocupado com tudo e todos. Natasha tinha uma forma muito particular de lidar com Liam. Ela o fazia rir, o tirava do silêncio quando percebia que ele estava sobrecarregado e o incentivava a explorar novos papéis, mesmo quando ele duvidava de si. Para Liam, ela era a pessoa que mais o compreendia no mundo. Ele costumava dizer que Natasha o destravava emocionalmente, porque ele, vindo de uma cultura rígida e um ambiente marcado por conflitos, não tinha o hábito de expressar sentimentos abertamente. O grande ponto de virada em sua vida aconteceu em 2009, quando Natasha sofreu o acidente fatal enquanto esquiava no Canadá. A princípio, parecia algo inofensivo, quase banal, já que ela chegou a recusar atendimento médico no primeiro momento. No entanto, horas depois, o quadro evoluiu para um hematoma cerebral grave, e Liam recebeu a ligação que jamais esperaria. Ele correu para o hospital e, segundo relatos, o choque de vê-la inconsciente foi indescritível.
Em entrevistas emocionadas, anos depois, ele contou que entrou no quarto, segurou sua mão e sussurrou que a amava, mas já sabia, no fundo, que ela não voltaria. Durante toda a situação, teve de tomar a decisão mais difícil de sua vida: respeitar a vontade de Natasha, que sempre deixou claro que não desejava ser mantida viva artificialmente. A decisão de desligar os aparelhos marcou profundamente Liam e se tornou uma dor silenciosa que ele carregou, e ainda carrega, ao longo dos anos. Logo após a perda, Liam mergulhou em trabalho, tentando preencher o vazio e evitar o silêncio da casa onde antes existiam risadas, conversas e a alegria natural de Natasha. Em entrevistas, ele confessou que por muito tempo não conseguia abrir os armários dela, não conseguia ouvir determinadas músicas, e por meses, evitou passar por lugares que guardavam memórias do casal. Ele admitiu ainda que, durante um período, teve dificuldades com o álcool, usando-o como fuga emocional, algo que depois enfrentou com ajuda profissional e apoio da família. A dor, porém, transformou profundamente sua maneira de ver a vida. O ator passou a valorizar ainda mais o tempo com os filhos, tornou-se mais protetor e aprendeu a expressar amor com menos reservas, algo que Natasha sempre tentou ensinar. Mesmo após muitos anos, Liam sempre evita falar com detalhes sobre o acidente. Quando faz, sua voz fica mais baixa e os olhos marejam, como se a ferida estivesse sempre à flor da pele. Ele admite que não acredita em superar a perda, mas sim em aprender a conviver com ela. Sobre relacionamentos após Natasha, Liam manteve uma postura extremamente discreta. Houve rumores de envolvimento com algumas mulheres, mas nunca houve uma confirmação pública sólida. Ele mesmo declarou, certa vez, que não tinha certeza se conseguiria amar outra pessoa como amou Natasha, e que parte de seu coração sempre pertencerá a ela. A perda de Natasha Richardson, sua esposa e grande amor, foi mais do que um episódio doloroso. Foi um divisor de águas emocional que alterou cada gesto e cada escolha do ator desde 2009. Compreender essa tragédia exige olhar não apenas para o que aconteceu naquele dia fatídico, mas para o contexto, para o relacionamento que eles tinham, para as decisões difíceis que Neeson precisou tomar, e para o modo como essa dor silenciosa o acompanha até hoje. Natasha era uma mulher vibrante, carismática, talentosa, e com uma luz própria que iluminava tudo ao redor. Para Liam, Natasha era mais do que uma esposa. Era seu ponto de equilíbrio, alguém que suavizava seu temperamento sério, que trazia leveza às pressões do trabalho e que o ajudava a manter os pés no chão. É por isso que a tragédia que aconteceu em março de 2009 não foi apenas um choque, mas um rompimento abrupto de tudo aquilo que dava sentido à sua existência. Liam Neeson estava filmando em Toronto quando recebeu a ligação dizendo que Natasha estava mal e que precisava ir imediatamente. O luto não foi imediato, foi uma onda que o arrastou ao longo de meses e anos. Ele revelou que, logo após a tragédia, mergulhou compulsivamente no trabalho como forma de não pensar, não sentir, não lembrar. Passava horas gravando, sem se permitir parar. Ele dizia que o silêncio da casa era insuportável, e que os primeiros anos foram como caminhar em neblina. Um gesto simples, como entrar no quarto de Natasha, se tornou um desafio emocional imenso. Ele admitiu que só conseguiu fazê-lo meses depois. Ele passou a valorizar ainda mais os filhos, Michelle e Daniel, buscando estar presente de verdade, ainda que carregasse seu próprio sofrimento. Um detalhe comovente é que Michelle, anos depois, adotou oficialmente o sobrenome Richardson em homenagem à mãe, algo que Liam aceitou com orgulho e emoção. Outro ponto pouco comentado, mas muito significativo, é como Neeson transformou a dor em ações concretas. Natasha era doadora de órgãos, e Liam cumpriu esse desejo, salvando a vida de 3 pessoas com o gesto final da esposa. Ele considera isso uma das poucas luzes naquele período tão sombrio. No campo emocional, a tragédia o acompanhou silenciosamente em entrevistas, discursos e até papéis. Há filmes em que ele passa uma carga emocional tão forte que os espectadores, mesmo sem saber, estão vendo parte da dor verdadeira que ele carrega. Em entrevistas posteriores, Liam admitiu que ainda conversa mentalmente com Natasha, que ainda sonha com ela, e que ainda sente falta da presença que ela tinha, aquela combinação de doçura e firmeza que o completava. Ele disse que a perda nunca desaparece, apenas se torna mais suportável com o tempo. O modo como fala dela mostra que o amor não foi interrompido, apenas mudou de forma. Hoje, mais de uma década após o ocorrido, Liam Neeson continua vivendo de maneira discreta, mantendo a vida pessoal protegida. Embora tenha sido ligado ocasionalmente a outras mulheres,
Ele mesmo declarou que não está em busca ativa de um novo amor e que não sabe se terá outra relação tão profunda quanto a que teve com Natasha. Liam Neeson, apesar da imagem de homem forte, reservado e quase sempre associado a personagens de grande integridade moral, carregou ao longo da vida um conjunto de polêmicas e dificuldades pessoais que, quando observadas com atenção, revelam uma figura profundamente humana, vulnerável e muitas vezes incompreendida. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2019, quando, durante uma entrevista para promover um filme, ele contou uma história antiga da sua vida que rapidamente se tornou uma das maiores crises públicas da sua carreira. Ele relatou que, décadas antes, após saber que uma amiga sua tinha sido vítima de agressão sexual, sentiu um impulso irracional de vingança e chegou a caminhar pelas ruas à procura de uma pessoa que correspondesse à descrição que lhe tinham dado, na esperança de que surgisse uma situação de confronto. A forma como ele contou esse episódio, assumindo que o desejo de retaliação foi direcionado a um grupo específico, causou enorme indignação pública, levando muita gente a interpretar o relato como racista. Neeson explicou que não estava orgulhoso daquele sentimento, que o episódio tinha sido contado justamente para mostrar como a raiva pode cegar e como ele, ainda jovem, não tinha maturidade emocional para lidar com o trauma da amiga. Ele reconheceu que o que sentiu foi errado, enfatizou que aprendeu com a experiência e que aquele não era quem ele era. Os críticos, porém, não pouparam o ator. Houve campanhas de boicote nas redes sociais, manchetes duras e até debates sobre se ele deveria ser afastado de papéis futuros. De todos os momentos polêmicos da sua vida pública, esse foi certamente o mais intenso, e Neeson afirmou mais tarde que, embora tivesse sido doloroso, compreender a reação do público o ajudou a refletir ainda mais sobre responsabilidade emocional e comunicação. Após a morte da esposa, Neeson mergulhou no trabalho e admitiu anos depois que também recorreu ao álcool para anestesiar a dor, sofrendo períodos de consumo excessivo que alguns críticos tentaram transformar em polêmica, embora ele tenha sempre falado de maneira honesta e aberta sobre como enfrentou o luto e como buscou equilíbrio emocional. Ele descreveu esse período como um vazio interminável e confessou que passava noites inteiras sentado no escuro, revivendo conversas, imaginando cenários alternativos e lutando contra a sensação de culpa por não ter estado presente no momento exato do acidente. Ao mesmo tempo, a imprensa acompanhava cada detalhe da sua vida, muitas vezes exagerando qualquer comportamento para criar narrativas sensacionalistas. Com o passar dos anos, outro foco de controvérsia surgiu em relação à escolha dos filmes que Neeson passou a fazer. Depois do enorme sucesso de Taken, ele tornou-se um nome frequente no gênero de ação e suspense. Muitos fãs adoraram essa nova fase, mas críticos de cinema começaram a acusá-lo de repetir sempre o mesmo tipo de personagem, insinuando que ele fazia filmes apenas para pagar contas. Neeson respondeu diversas vezes que a razão era mais emocional do que financeira. Trabalhar de forma constante o ajudava a manter a mente ocupada, principalmente nos anos mais duros do luto. Ele nunca escondeu que o cinema acabou funcionando como uma espécie de terapia silenciosa, algo que o público só passou a compreender muito tempo depois. Outro momento delicado aconteceu quando começaram a circular rumores sobre sua saúde física. Durante entrevistas, ele mencionou que já pensou em se aposentar dos filmes de ação por causa do desgaste do corpo e da idade. Alguns veículos transformaram isso em manchetes alarmistas, sugerindo que o ator estava numa situação de grande fragilidade. Neeson precisou esclarecer que estava bem, apenas reconhecendo os limites naturais do tempo. Ele sempre se mostrou transparente sobre envelhecer diante das câmeras, e esse realismo agradou muitos fãs, que o viram como um exemplo de honestidade no meio onde a aparência costuma ser pressionada até ao limite. Outra área sensível envolve sua postura em entrevistas. Neeson é conhecido por ser sincero e falar sem rodeios, o que costuma render manchetes fortes. Em alguns momentos, suas opiniões políticas ou sociais foram interpretadas de forma exagerada, principalmente por quem já esperava polêmica. Ele não é uma figura naturalmente polêmica, mas o facto de falar abertamente sobre temas delicados sem recorrer a respostas ensaiadas faz com que, por vezes, suas falas sejam retiradas do contexto ou amplificadas. Um exemplo foi quando comentou sobre a dificuldade de ser homem na indústria atual, especialmente diante de mudanças sociais e discussões sobre certos comportamentos masculinos. Suas frases foram distorcidas por alguns veículos, sugerindo que ele criticava a evolução social, quando na verdade estava apenas refletindo sobre como os homens precisam se adaptar, aprender e reconhecer erros. Fora das polêmicas, mas ainda dentro dos momentos difíceis, está o relacionamento com os filhos, que sofreram profundamente com a morte da mãe.
Neeson confessou que não sabia como lidar ao mesmo tempo com o próprio luto e com a necessidade de ser forte para eles. Esse período de fragilidade familiar foi muitas vezes explorado pela imprensa, que analisava cada aparição pública do ator em busca de sinais de instabilidade. Ele sempre se manteve firme, mas já admitiu que alguns dias eram quase impossíveis. E mesmo com toda a dor, sempre buscou proteger os filhos da exposição excessiva. Nos últimos anos, porém, Liam Neeson tem vivido com mais serenidade, embora continue consciente de que certas feridas nunca fecham totalmente. Ele transformou experiências dolorosas em maturidade emocional e passou a falar sobre vulnerabilidade, luto e responsabilidade pessoal de forma muito mais aberta. Hoje, ele procura manter uma vida tranquila, focada no cinema, na família e em projetos que façam sentido emocional. E, apesar das polêmicas que viveu, sua capacidade de reconhecer erros, explicar contextos e aprender com as próprias emoções contribuiu para que o público voltasse a vê-lo como um homem íntegro, honesto e profundamente humano. Liam Neeson, hoje, é uma figura muito diferente do ícone de ação que o mundo viu dominar Hollywood nos anos 2000 e 2010. Embora continue presente na indústria cinematográfica, a forma como vive, pensa, se relaciona, escolhe projetos e encara sua própria história sofreu transformações profundas e silenciosas ao longo dos últimos anos. Ele está numa fase de vida marcada pela introspeção, por uma busca mais profunda de significado e, ao mesmo tempo, pela tentativa constante de equilibrar a dor que carrega desde a tragédia que marcou sua vida com a necessidade de seguir em frente. Para entender como Liam Neeson está hoje, é preciso olhar para vários aspectos do seu cotidiano: seu estado emocional, sua relação com os filhos, sua rotina longe dos holofotes, sua carreira, seu envelhecimento, sua perspectiva sobre fama, seu senso de propósito, e até sua visão sobre amor após a perda definitiva da esposa Natasha Richardson. Somado a tudo isso, está o fato de que Liam é hoje um homem que vive mais para dentro do que para fora, que evita exposição e concentra sua energia apenas naquilo que verdadeiramente importa para ele. Liam vive atualmente em Nova York, uma cidade pela qual desenvolveu um apego especial tanto por causa de sua carreira quanto pelo vínculo afetivo com Natasha, que amava profundamente a cidade. Ele escolheu permanecer ali mesmo após a tragédia, em vez de se refugiar em Londres ou na Irlanda do Norte, porque era o local onde os filhos cresceram, onde a família construiu memórias e onde, segundo ele, a presença dela ainda é sentida. Embora carregue a dor da perda, há uma espécie de conforto emocional nas rotinas que os dois compartilhavam. Hoje, ele mantém uma vida bastante discreta: passeios curtos, caminhadas de manhã cedo, visitas ocasionais a cafés e livrarias, e um estilo de vida quase anônimo, apesar da fama internacional. É comum que fãs o vejam andando sozinho pelas ruas, sempre com expressão calma, postura alta e semblante sereno, mas introspectivo. Em relação à vida emocional, Liam Neeson passou por um processo longo de reconstrução interior. Ele já afirmou em entrevistas que não acredita que um dia o luto desapareça, apenas muda de forma. No início, a ausência da esposa era um choque diário, depois virou um silêncio constante, e hoje se transformou numa memória viva que o acompanha, mas já não o sufoca como antes. Ainda assim, ele admite que existem momentos, mesmo tantos anos depois, em que a dor retorna com força: aniversários, datas importantes, cenas familiares, músicas específicas, objetos guardados. Ele continua extremamente reservado sobre relacionamentos amorosos. Já teve aproximações discretas, algumas candidamente noticiadas pela imprensa, mas sempre se esquivou de assumir algo publicamente. Ele diz que não procura, mas não rejeita a possibilidade, embora deixe claro que ninguém jamais ocupará o lugar que Natasha teve em sua vida. Hoje, ele vive entre a serenidade de ter construído uma família sólida e a melancolia de saber que uma parte fundamental da sua história ficou incompleta. Os filhos, Michelle e Daniel, são uma parte central da vida de Liam hoje. Ele trabalha para estar mais presente, algo que admite não ter feito tanto no passado devido ao ritmo intenso da carreira. Com os dois já adultos, Liam tenta não ser invasivo, mas é um pai atento e protetor. Michelle seguiu carreira de ator, adotando inclusive o sobrenome Richardson como homenagem à mãe, o que Liam apoiou com orgulho. Já Daniel trabalha com moda e negócios criativos. O ator mantém diálogos constantes com ambos, aconselha quando solicitado e participa ativamente de projetos familiares e momentos importantes. A relação é marcada por respeito e admiração mútua, e Liam frequentemente cita os filhos como sua maior fonte de motivação e alegria. Na carreira, Liam Neeson está numa fase de transição. Durante mais de uma década,
Ele foi um dos rostos mais presentes no gênero de ação, estrelando produções que exploravam suas habilidades físicas e sua presença imponente. No entanto, ele próprio reconhece que essa fase está chegando ao fim. A idade, atualmente mais de 70 anos, começa a pesar, e embora continue em excelente forma para sua idade, ele já afirmou que não faz mais sentido continuar correndo, lutando e pulando em filmes que exigem alto desgaste físico. Mesmo assim, ele escolhe alguns projetos de ação por puro prazer e por gostar do ritmo, mas diz que agora busca filmes com mais profundidade emocional, histórias com significado e personagens que reflitam essa etapa mais madura da vida. Ele passou a recusar papéis repetitivos, evitando ser visto apenas como o homem da vingança. Hoje, ele deseja ser lembrado não só pelos filmes de ação, mas pela amplitude de sua carreira, que vai de A Lista de Schindler a dramas familiares e filmes independentes. Neeson também foi afetado por polêmicas nos últimos anos. A revelação sobre um episódio de raiva e desejo de vingança do passado, envolvendo uma motivação racial, o colocou sob forte escrutínio público. Embora tenha explicado o contexto, reconhecido o erro, pedido desculpas e tentado transformar aquela lembrança numa reflexão sobre como o ódio irracional pode se formar, muita gente ainda guarda essa controvérsia na memória. Isso o tornou mais cauteloso em entrevistas e mais consciente sobre as próprias palavras. Hoje, ele fala menos, mas quando fala, escolhe cada frase com calma. Ele continua sendo um defensor da honestidade emocional, da responsabilidade pessoal e do diálogo aberto, mesmo que às vezes isso coloque em situações desconfortáveis. Fisicamente, Liam Neeson continua impressionando pela vitalidade. Alto, imponente e com sua voz marcante, ele conserva uma rotina de exercícios moderados e hábitos relativamente saudáveis, embora não seja obcecado por dieta ou treino. Ele gosta de caminhadas longas, aprecia a natureza e tenta manter a vida o mais simples possível. Ainda sofre com dores ocasionais, resultado da idade e das exigências físicas do cinema, mas mantém boa disposição e energia para trabalhar. A aparência envelhecida, cabelo grisalho, traços marcados, expressão calma, só contribuiu para tornar sua presença ainda mais forte e admirada, especialmente entre os fãs que acompanham sua carreira desde os anos 90. Outro ponto importante na vida atual de Neeson é sua relação com a fama. Ele não busca mais grandes eventos, tapetes vermelhos ou entrevistas constantes. Prefere uma vida tranquila, sem exageros, voltada ao essencial. Tem uma relação madura com o sucesso. Não se deslumbra, não tenta provar nada a ninguém e não se ilude com a pressão para se manter relevante. Para ele, o reconhecimento é importante, mas não define quem é. Ele gosta de atuar, mas não precisa mais da aprovação pública. Seu foco está em histórias que valham a pena contar, em manter a mente ativa e em preservar a saúde emocional. Em relação ao futuro, Liam tem uma visão equilibrada. Ele sabe que está na fase final da carreira, embora não tenha intenção de se aposentar formalmente tão cedo. Diz que continuará atuando enquanto houver papéis relevantes e enquanto ele sentir prazer no trabalho. Também se interessa por narrar documentários, participar de filmes menores, apoiar novos cineastas e, ocasionalmente, trabalhar em peças ou produções mais intimistas. Ele também vem se dedicando lentamente a causas sociais, especialmente voltadas à pobreza infantil e a organizações que apoiam famílias enlutadas, algo que, segundo ele, ajuda a dar sentido à própria dor. Hoje, Liam Neeson é um homem maduro, sensível, consciente e emocionalmente complexo. Vive entre a serenidade e a saudade, entre a força e a vulnerabilidade, entre o passado que ainda dói e o presente que tenta viver com gratidão. É alguém que envelheceu com dignidade, que enfrentou críticas, tragédias e pressões, mas nunca perdeu a humanidade. Ele está mais calmo, mais reflexivo, mais centrado e, acima de tudo, mais fiel a si mesmo.